Fala, meus amores, tudo joinha com vocês? Por aqui, graças a Deus, seguimos tudo maravilhoso. Vim rapidinho aqui, um pulinho nesse vídeo pra conversar com vocês. Recebi mais perguntinhas e eu amo receber perguntas porque gera conteúdo aqui pra vocês. E eu posso saber quais são as dúvidas, quais são os problemas que tá rolando aí no ateliê de vocês e o que eu posso estar ajudando. Então, bora lá começar esse vídeo tirando as dúvidas de vocês, que eu amo receber. Pode chover agora dúvidas por aqui, porque vira conteúdo aqui no canal, tá? A dúvida de hoje foi maravilhosa, eu acho que é uma dúvida muito pertinente, uma pergunta muito pertinente que chegou por aqui, e eu quero dividir com vocês. A perguntinha foi assim: Ana, vou começar meu negócio agora, vou começar a produzir peças para o São João, mas eu tenho muita dúvida de como começar. Por exemplo, higienização, tempo de locação e divulgação. Eita, praticamente aqui dá um podcast, dá um vídeo gigantesco, dá muitas horas de vídeo, mas eu vou tentar dar uma resumida para ficar fácil para vocês poderem começar para ontem o ateliê de locação de vocês, tá certo? Vamos dividir aí por etapas. Vamos para a questão de como que pode ser feito esse processo de locação. Muito canal para divulgação, redes sociais, dá pra fazer impulsionamento lá dentro do Instagram, dá pra fazer impulsionamento no Google Meu Negócio, que também é um negócio bem legal de fazer. Então já abre aí a empresa de vocês no Google Meu Negócio pra ficar muito legal na hora que alguém chegar lá no Google pesquisando onde alugar fantasias na minha cidade, encontrar você. Outra forma também de divulgação é em torno, né, do seu convívio, das pessoas que você conhece, do seu ciclo de amizade. Então é muito legal também falar para todo mundo: estou alugando, vou alugar agora para o São João. E aí vocês podem também fazer parceria com alguns lugares, vamos dizer assim, uns lugares chaves, onde passam as crianças, já que a perguntinha da minha amiga foi sobre locação de fantasia para criança também. Então, quem sabe você pode fazer uma parceria com uma escola, deixar seu cartãozinho, deixar sua propaganda lá, ou fazer um banner, ou colocar uma faixa na frente de uma escola, ou no horário de entrada e saída dos alunos, você panfletar ali a propaganda do seu negócio, do que você vai estar fazendo, porque as mães já vão estar começando a pesquisar por agora sobre esse tema. Então sempre um mês antes, um mês e meio antes da data comemorativa é legal fazer esse marketing presencial também, além do digital, que lógico atinge bem mais pessoas e se torna até bem mais em conta. Após esse processo de divulgação aí, né, você, por favor, faça fotos bonitas, bem elaboradas do seu acervo, das peças que você tem para alugar ou das peças que você pode produzir para o primeiro aluguel, para poder estar divulgando lá nas suas redes sociais. E aí, após estar fazendo essa divulgação, vamos para o segundo tópico: tempo de locação. Gente, cada ateliê funciona de uma forma diferente, até porque você tem que conhecer um pouquinho ali seus clientes, como que funciona ali a dinâmica da questão do seu ciclo ali. Fechei aqui pra ver se fica mais silencioso pra gravar pra vocês, porque meu ateliê ele dá pra rua, então é bem barulhento. Mas mudou um pouquinho a iluminação, liguei ali a softbox, vamos ver se dá pra fazer um vídeo legal pra vocês, dar continuação. Bora lá. Então, gente, após essa divulgação, né, vamos pro tempo de locação. Esse tempo de locação, esse tempo que o cliente fica com a peça, vai depender um pouquinho aí do seu processo do ateliê, do tempo que você gasta para fazer higienização, para fazer alguma reforma, algum ajuste. Por exemplo, tem alguns vestidos aqui que ficam um pouco folgado na cintura, então é preciso dar umas pinçazinhas, ou ficou muito comprido, fazer uma bainha mais para dentro, a calça ficou longa, enfim, esses ajustezinhos que é normais de um ateliê. Então, às vezes é necessário um tempo maior, dependendo da demanda que você vai ter aí, você tem que fazer essa logística muito bem, tá? Pra não correr o risco de combinar com a mãe e não tá pronto pra entregar. Mas aqui no meu ateliê, eu vou falar um pouquinho da minha experiência aqui no meu ateliê, o que é que dá certo aqui. Aqui a gente faz o aluguel retirada um dia antes do evento, devolução um dia após o evento. Mais ou menos assim. São João aqui nas escolas, aqui em Natal, a maioria do São João, das festinhas das escolas são no sábado, para que o pai e a mãe consigam estar presentes nesse evento. Então a mãezinha faz a retirada um dia antes, certo, do evento, no caso na sexta-feira, e a devolução é no domingo,
Porém, o nosso ateliê, né, glória a Deus, consegui chegar a esse patamar de no domingo não funcionar, ser o nosso dia de descanso. Então a mãezinha só vai me devolver na segunda-feira. Na segunda-feira eu recebo todas as peças, então eu deixo o dia inteiro pra isso, eu não marco horário. Então tem mãezinha que traz de manhã cedo, tem mãezinha que traz à tarde, tem mãezinha que traz no iniciozinho da noite, tem mãezinha que perdeu o horário e liga pra mim chorando, dizendo que não quer pagar outro aluguel e não traz fora de horário, mas traz no meu endereço. Acontece também. E aí eu abro as sessões, algumas vezes, né, dependendo de como esteja meu dia ali. E aí eu junto toda essa peça, na terça-feira eu inicio o processo de higienização, tá? Então eu consigo fazer essa logística muito bem pra fazer as entregas e receber essas fantasias. Às vezes acontece de uma escola ter alguma comemoração na sexta-feira, então eu sigo esse padrão um dia antes e um dia depois, tá bom? Sobre atrasos de entrega, às vezes acontece de atraso de entrega, então vocês precisam ter uma margem ok aí para fazer uma nova alocação dessa mesma peça, para não correr o risco de vocês alugar para uma outra mãe e a outra ainda não veio trazer. Gente, isso é um problema muito sério. Por mais que a gente tenha contrato locação, que a gente tenha justiça para acionar para pedir a peça de volta, por mais que a gente tenha todo um aparato por trás, isso pode acontecer. Mas a mãe que tá com a próxima locação, ela não merece esse desarranjo aí, né? Esse desajustes e horário de receber, de entrega. Então é muito importante vocês trabalharem com margem boa, tá? Com cuidado, com uma boa comunicação, com um contrato bem feito, para vocês evitarem esses probleminhas aí no ateliê de vocês, tá certo? Agora sim, em relação aos ajustes, no dia anterior à retirada, no caso, são 2 dias antes do evento, eu junto todas as peças ali que vão precisar ser entregues, verifico ali no meu sistema, eu trabalho já com o sistema, quais os ajustes que precisa na peça, quem é que vai fazer a retirada naquele tal dia. Normalmente na quarta-feira eu começo esse processo todo, vejo quais são as retiradas da sexta-feira ou da própria do próprio dia, no final da tarde, que às vezes acontece, e eu separo aquilo ali por prioridades e vou fazendo aqueles ajustes, aquelas visualizações das peças que faltaram ali, tá? Como a higienização eu não faço aqui no meu ateliê, minha higienização é fora, vou falar de higienização já pra vocês. Eu faço fora, hoje minha demanda precisa que eu terceirize esse tipo de serviço. Então o que acontece? A peça voltou, ela vai para higienização. Então, quando ela vai lá na minha máquina, eu sempre limpo o meu espaço da máquina, lavo as mãos, passo álcool para fazer esse ajuste. Depois já embalo e já deixo ali para a mãe levar. Eu não faço a higienização depois do ajuste. Então, deixo isso feito antes, tá certo? Para mim poder ter essa facilidade. Porque se eu fosse fazer o ajuste, mandar para a lavanderia, ia me roubar mais tempo. Eu precisaria fazer esse ajuste, por exemplo, na quinta-feira eu já teria que estar prontinho para na sexta entregar. Então eu teria que estar fazendo esse ajuste, sei lá, na terça-feira. Então eu teria que lavar antes, mas tem aluguel antes, entendeu? Então para mim a logística aqui não funciona. Precisa ser nesse outro formato que eu expliquei para vocês, tá? E aí você vê como funciona melhor a lógica dentro do seu espaço para chegar ao passo da retirada e do aluguel. Sobre contrato, eu vou deixar para fazer um vídeo à parte só sobre contratos, falando um pouquinho sobre regras e tudo. Inclusive tem um aqui no canal, um vídeo mais antigo falando sobre isso. Mas eu vou retomar esse assunto com mais detalhes, porque eu sei que gera aí muitas dúvidas, mas eu vou deixar para falar um vídeo à parte só sobre isso, tá certo? E aí, vamos lá nas perguntinhas dela. O primeiro era como funcionava o tempo de locação, né? Como funcionaria essa locação, a divulgação, onde ela faria essas divulgações, e o terceiro passo, higienização, foi a pergunta dela. Higienização também dá um vídeo à parte, mas eu vou tentar dar uma resumida aqui pra vocês. Higienização, bora lá. Depende um pouquinho da idade, do tamanho das peças, das crianças, né, que vão utilizar essas fantasias, porque existe uma diferençazinha ali na higienização, tá bom? Aqui no nosso ateliê a gente trabalha com, eu chamo de 2 grades, que é a grade bebê e a grade infantil. A grade bebê é de 1 a 2 aninhos ali, que é a pele mais sensível, que são peças para criança menorzinha, que é mais delicado. E aí, do 3 anos aos 10 anos, eu já sigo o padrão normal de higienização, que eu falo já pra vocês.
Bebezinho precisa de um cuidado todo especial, né? Quem foi mãe por aí, normalmente as costureiras são mães que se apaixonam por esse mundo. E aí, a gente sabe que é uma pele mais delicada, que precisa de um processo de higienização mais cuidadoso. As nossas peças aqui são lavadas com sabão de coco ou Ola. Não sei se vocês conhecem, mas existe um sabão líquido infantil, que é hipoalergênico, chamado Ola, que tem um cheirinho maravilhoso. Então a gente sempre busca esses dois e não utiliza amaciante. O próprio sabão deixa o seu cheirinho ali e ali vai ficar. Sabão de coco é mais peças delicadas. Deixa eu ver se tem algum aqui. Ah, tem. Pronto. Peças assim, ó. Tá vendo? Que eu tenho apliques, que são mais delicadas. Eu opto lavar na mão. E na mão eu lavo com sabão de coco. As peças que conseguem ir na máquina para higienização, eu já uso o sabão Ola, porque eu acho que ele rende super bem. Dá um cheirinho super gostoso. E segue o nosso padrão. Durante o nosso processo de higienização do infantil, eu faço uma técnica um pouquinho diferente do costume aí das mães no dia a dia em casa, que é colocar vinagre de álcool nas peças. Ana, por que vinagre de álcool? Me explique. Eu conversei logo quando eu comecei, eu fiquei muito perdida como era que eu ia lavar essas roupas, assim como vocês estão agora. E eu achei melhor procurar um profissional que entendesse de bebê. Nada melhor do que um pediatra. Procurei a pediatra que acompanhava meus filhos. Hoje ela não acompanha mais, a Caroline. E aí eu falei, Carol, por favor, me ajude, me explique o que é que eu posso fazer pra mim evitar trazer alergia, dar problema nas crianças. Ela disse, Ana, sabão neutro, sem dúvida nenhuma, mas você pode utilizar vinagre. Vinagre é fungicida e bactericida, se não me engano é fungicida e bactericida. Sei que ele tem essa ação, né? E ele é natural e ele não causa alergia na pele do bebê. Só que ele tem um cheirinho um pouquinho, né, chatinho ali, um cheirinho meio desagradável, meio azedo. Mas que você não pode colocar amaciante, mas pode lavar depois com sabão neutro, que esse cheirinho sai. E aí eu fui pesquisar se tinha algum problema desse produto ser utilizado em roupas, em algum tecido específico, para não correr o risco de manchar, enfim. E aí eu descobri em um vídeo no YouTube também, de uma empresa têxtil, falando que um dos melhores fixadores de cores para os tecidos é sal e vinagre. E aí eu me apaixonei pelo vinagre. O vinagre de álcool a gente consegue hoje ainda com um custo bem baixo, né? A gente compra aqueles garrafões maiores. E ele rende bem. Então, como que eu faço o processo? Hoje eu não tô lavando mais roupas aqui no ateliê, né? Eu não lavo aqui, eu terceirizo. Que faz esse mesmo processo, inclusive foi eu que orientei. Mas quando eu lavava aqui, eu fazia o seguinte formato. Eu pegava as peças e fazia uma curadoria de higienização. O que é isso? Eu vou pegando as peças e vou olhando qual a necessidade de cada uma. Tem uma peça que tá muito suja, com a mancha específica, vai para um lado. Roupa que tá só sujinha de uso, vai para o outro. Fiz essa separação, vou pro processo de higienização. Vou pegar a peça que tá com alguma manchinha, alguma sujeira específica, vou lá no tanque, tento lavar ela à mão para sair. Se não sair, eu coloco ali um tira-mancha, qualquer um tira-mancha. Normalmente eu gosto de utilizar até sabão mesmo, sabão em pó, com água morna. Geralmente esse tipo de sujeira sai. Quando tem alguma coisa muito específica, por exemplo, aconteceu já de vir sujo de canetinha de hidrocor. E aí eu dou uma pesquisada na internet qual o procedimento que eu faço pra tirar. Tiro essa mancha e depois é que vai pro processo de higienização hipoalergênica. Lembre sempre de não tirar a mancha, enxaguar muito bem pra não ficar nenhum resíduo, tá? Então primeiro eu faço o cuidado da minha peça pra depois fazer o processo de higienização de aluguel. Tirei essa mancha, eu coloco todas as roupas dentro de bacias. Eu uso até, inclusive, na época eu usava as banheiras, né? Eu tenho 2 banheiras do meu filho que ele não tava usando. Eu separava as banheiras assim, colocava lá água e vinagre. Colocava a roupa lá dentro. Como esse produto do vinagre, ele é um fixador de cor, ele não solta a tinta ali. Mas eu sempre já tinha, eu acho que todas as minhas peças eu já tinha lavado,
porque assim que chega, que entra pra locação, normalmente eu gosto de dar uma lavada na mão pra conhecer o tecido. Lembrando que algumas das minhas peças eu comprei, eu não produzi, porque quando a gente produz, a gente dá uma olhada no tecido, conhece ele antes, né? E aí, eu colocava ali de molho, uns minutinhos, e depois ia pro processo de higienização. Se for roupas assim, por exemplo, eu tenho essas fantasias aqui, que elas são em malha, deixa eu tirar aqui, são em malha, né? Não tem problema nenhum ir na máquina, mas elas são delicadinhas, né? Elas são mais fininhas e tal, então o que eu faço? Como eu já tinha tirado as manchas, era só lavar, eu separava em grupos e colocava dentro, eu sei aqui, tem em saquinhos, não sei se vocês conhecem, qualquer coisa, pergunta aqui embaixo que eu mando pra você algum link pra você conhecer. São saquinhos que vão na máquina, são uns tecidinhos bem fininhos, que eles são realmente pra essas roupas delicadas. Então, roupinhas assim, eu colocava dentro, que ela ia bater na máquina ali na higienização, tudo ok. Roupas que precisam de lavado à mão, eu continuava o processo após o molho, lavando a mão, do mesmo jeito que eu falei pra vocês. O sabão Ola, porque deixa um cheirinho gostoso, eu lavava ali a mão pra secar. Processo de secagem, sempre secava ao sol. Gente, eu moro numa cidade onde são 300 dias de sol. Natal, no Rio Grande do Norte. Conheçam aí. E aí, eu sempre tive essa vantagem de ter o sol ao meu favor para secar as roupas. Todas as roupas secadas ao sol, pelo avesso. Pra evitar ela ficar aquela cor desbotada, aquela cor feia. Então, sempre enxugando ao sol pelo avesso. Mas, como o ano tem 365 dias, temos alguns dias aí de chuva, né? Temos um períodozinho aí de chuva. Então, nos dias de chuva, secava à sombra, mas sempre levando vento. Existe a possibilidade de utilizar secadoras, né? Enfim, que agiliza esse processo, mas também aumenta um pouquinho o custo da energia. Vocês têm que fazer esse estudo muito bem, se compensa, né? Fazer essa secagem na secadora e conhecer o tecido, né? Então, como eu estou falando com costureiras, como eu estou falando com quem produz suas peças, então provavelmente vocês conheçam aí pelo menos um pouquinho sobre tecido. E saiba que existem tecidos que encolhem na secadora, ou tecidos que não pode ir ao ar quente, enfim. Então, esse cuidado específico vocês têm que ter individualmente com as peças, certo? Na hora de pôr nesse sistema de secagem. Lá na lavanderia que hoje lava pra mim, períodos de chuva, ela já fala que coloca na secadora. Então, ela já entende mais dos tecidos, até porque é a profissão dela, né, da higienização. Então, ela separa os tecidos que não podem ir na secadora e ela tenta secar ao vento. Gente, às vezes acontece que nesse processo de secar ao vento fica um cheirinho não agradável, pelo tempo tá úmido, enfim. Então ela utiliza algumas técnicas de essência, bota bem pouquinha essência na água, borrifa na peça e leva vento novamente para poder ficar com aquele fundinho de cheiro. Nas peças dos grandinhos, os bebês não tem jeito, tá? Tem que secar aí de um jeito melhor. Como a maior parte do meu acervo hoje, eu acho que em torno de 80% do meu acervo hoje, principalmente o de bebê, eu trabalho com algodão 100%, né, tricoline, enfim, até tem algumas peças de tricoline misto, enfim, que leva algum outro sintético, mas que não tem problema de usar calor. Então hoje eu não tenho problema esse com os bebês, foi uma seleção do meu acervo que eu fiz com muito cuidado, pensando justamente nessa facilidade no pós, né, na lavagem, na vida útil dessa peça dentro do ateliê. Então, utilizando esse tipo de tecido, a gente minimizou nossas dores de cabeça por aqui, tá certo? Sobre higienização, o que mais que eu posso falar pra vocês? Basicamente isso, gente. Os maiorzinhos lava-se normal, né? Geralmente eu uso sabão Omo. Eu usava, né? E as meninas lá usam o sabão Omo na higienização das peças maiores. Porque o sabão Omo, ele tira mancha mais fácil. E aí não precisa comprar um tira-mancha a mais, ter esse custo maior. Só aumenta um pouquinho da dosagem do Omo lá na máquina de lavar quando tem alguma sujeirinha um pouquinho mais específica, ou faz esse processozinho na mão na curadoria de tirar essa manchinha também com sabão Omo com água morna, e aí sai super facinho. Então a gente acaba
O Omo tem um custo um pouco mais alto, mas ele compensa porque eu não preciso de outros produtos. E já faz uma higienização bem bacana. Amaciante nos maiorzinhos, depende muito, gente. A maioria das mãezinhas não são muito fãs de cheiro de roupa, né? Não gostam muito de utilizar cheirinho na roupa. Então a gente usa um amaciante bem suavezinho, como o Comfort diluído, que ele fica bem fraquinho na peça. Às vezes quando não encontra preço bom do Omo, o Sonho tem um cheirinho bem suavezinho também. E aí a gente faz esse processo, né, nas roupinhas dos maiorzinhos. Bom, acho que eu consegui falar tudo pra vocês. Realmente cada tema precisa de um vídeo específico mais detalhado, onde eu posso mostrar mais vivência, mais experiência aqui dentro do ateliê. Mas por hora é só. Espero que tenha ajudado todos vocês. Um cheiro e até a próxima.